fazia poesia. E a poesia que fazia não é essa que nos faz alma vazia. Paulo Leminski era poeta e músico, era publicitário e roteirista, era faixa preta de judô, era jornalista e tradutor. Paulo Leminski era daqui, de Curitiba. O roteiro A Curitiba de Leminski valoriza o que é nosso e propõe uma viagem diferente. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Curitiba de Leminski. E quem vai apresentar para vocês sou eu, Áurea Leminski, filha de Paulo Leminski. Afinal de contas, como ele dizia, isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Escolhi os pontos mais emblemáticos do roteiro para mostrar para vocês que são lugares que fizeram parte da vida do meu pai durante muitos anos e nos ajudam a recontar esta história. Sua obra transcendeu a capital paranaense. Leminski foi parceiro de Moraes Moreira, amigo de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Esta casa no Pilarzinho era o reduto da intelectualidade na época, entre 1983 e 87. Foi neste endereço uma das fases mais produtivas da sua vida. Escreveu traduções, biografias, ensaios, romances, poemas e composições musicais. Uma obra com amplo reconhecimento nacional. O roteiro tem 30 pontos, começando pela maternidade onde ele nasceu e terminando, logicamente, na pedreira Paulo Leminski. Uma homenagem que Curitiba prestou a ele depois que ele faleceu. De repente me lembro do verde, da cor verde a mais verde que existe. Aqui no Teatro José Maria Santos, que era conhecido como Teatro 13 de Maio, meu pai dirigiu e apresentou um espetáculo mensalmente chamado Leminski Convida, onde ele tocava suas composições, conversava com o público e estava sempre acompanhado de um ou mais artistas convidados. Aqui ele mostrou muito da sua produção musical, mas não só como letrista, também como músico e como intérprete das suas próprias canções. Na Curitiba de Leminski, claro, não poderiam faltar os bares e restaurantes da cidade. Este aqui é o Bife Sujo, que foi inaugurado em 1982 e é um marco da cidade. Neste local, meu pai e minha mãe compuseram a canção Nós Fumo, única parceria musical entre os dois. E por falar em música, o meu pai sempre se encontrava aqui com o seu amigo Ivo Rodrigues, vocalista e um dos compositores da banda Blindagem. Neste local surgiram canções maravilhosas que muitas eu tenho certeza que vocês conhecem. E quando faltava um papel para anotar uma inspiração, meu pai sempre usava os guardanapos. Esse era mais um dos costumes que ele tinha, anotar tudo em guardanapos. Legal, eu sei, mas isso não sei se vão deixar de ser. Ainda piá, meu pai costumava passar as tardes aqui na Biblioteca Pública do Paraná como membro do Clube Literário Juvenil Dario Veloso. Um pouquinho mais tarde, no início dos seus 20 anos, ele também manteve esse hábito de sempre dar uma passada aqui em busca de livros raros, tanto de literatura brasileira, literatura universal, e amava os dicionários. Muita gente sabe que ele era poliglota e ele aprendeu muitas línguas de forma autodidata. Então, para encontrar estes livros que eram muito difíceis naquela época, ou eram em sebos, ou lógico aqui na biblioteca. Então era um dos lugares preferidos dele em Curitiba. O que pouca gente sabe é que meu pai era faixa preta de judô. Ele começou a treinar entre 1965 e 66 aqui na Academia Kodokan com o mestre Aldo Lubes. Aos 23 anos de idade, ele já integrava a seleção paranaense competindo em campeonatos nacionais e conquistando muitas medalhas. O contato com as artes marciais abriu as portas para a cultura japonesa em sua arte. Ideogramas e haikais influenciaram na sua poesia ao longo de sua história. Mesmo tendo abandonado os tatames, a arte oriental e as artes marciais continuaram norteando a sua vida, como podemos ver nestes versos.
Pratico judô o tempo todo. Pratico andando, pratico sentado. No meio da multidão, pratico olhando para teus pés, para ver onde está o centro do teu equilíbrio. O imenso vale onde milhares de pessoas podem assistir a espetáculos, entre rochas que chegam a 30 metros de altura e um lago que é pura poesia, só podia receber o nome de Pedreira Paulo Leminski. Apesar dele nunca ter estado aqui, é a coroação da sua obra em vida. Como já foi dito, isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Fazia poesia. E a poesia que fazia não é essa que nos faz alma vazia. Fazia poesia e a maioria saía, tal a poesia que fazia. Fazia poesia, e cada tábua que caía doía no coração. De repente me lembro do verde, da cor verde a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste, o verde que vestes, o verde que vestiste. No dia em que te vi,